Senhor, eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso, Senhor, andar dos joelhos. Eu não preciso, Senhor, gastar dinheiro. Eu não preciso, Senhor, fazer sacrifícios, Pai, além daquilo, Senhor, para conquistar o coração. O Senhor é Pai, meu Deus. Tudo que eu faço não é para alcançar alguma coisa. Tudo que eu faço é porque eu já alcancei pela fé. Eu já alcancei o milagre. Eu já alcancei a vitória. Eu já alcancei as bênçãos. Então, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Trabalha na nossa vida, meu Pai. Nós te pedimos, nós entramos na Tua presença em oração. Nós clamamos a Ti, Espírito de Deus. Vem fluir, vem morar em nós, vem trabalhar na nossa vida. Nós precisamos de um toque da Tua presença. Em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor. Abra o seu coração, mas peça para o Espírito Santo clarear o seu entendimento, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas aquilo que o homem separou, que Deus separou, o homem também não pode unir. E uma coisa que Deus separou foi a luz das trevas. Queridos, nós precisamos ter luz. Nós precisamos brilhar, nós precisamos de entendimento. Luz, entendimento, trevas e ignorância. Peça para Deus iluminar o seu coração em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Vamos louvar e exaltar o nome de Jesus esta noite. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Diga, essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Diga, essa casa, e essa casa é sua casa, nós deixamos
seu nome cresça. Vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga pra ele essa noite, essa casa. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome dele essa noite. Aleluia. Só ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Esse medo não vai te parar. Essa luta não vai te parar, porque o seu Deus é poderoso. Aleluia. Creia nisso essa noite. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Diga que você tem um Deus essa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que seja expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Aleluia. Confia nele essa noite, meu querido. Se alegre no Senhor. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Aplauda Ele com toda a sua força essa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Glória a Jesus. Fala, Deus. Isaías, capítulo de número 38. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus. Senhor meu Deus, fala conosco, nos direciona, nos dá a palavra de entendimento, mas que nesta noite, Espírito de Deus, toma o meu lugar, toma a minha boca, toma a minha vida e me usa, Senhor, para trazer a palavra aos corações sedentos. Prepara, Senhor, o nosso entendimento, clareia, Senhor, a Tua palavra. Não deixa que ninguém saia daqui com dúvidas, Pai, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Trabalha no profundo da nossa alma, curando, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Fala conosco, Senhor, e aonde esta palavra chegar, pessoas possam ser alimentadas na sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para se aproximar de Deus é necessário fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele conta a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá, um homem rico, próspero, um homem famoso, com um nome muito poderoso. E a Bíblia diz que um dos principais motivos pelo qual ele se tornou este rei tão famoso foi porque ele andava com Deus. A presença de Deus estava acima de todas as coisas. O pai de Ezequias não foi um bom rei, mas ele não seguiu os exemplos do seu pai, ao contrário, ele colocou em ordem tudo aquilo que estava errado na casa de Deus, dentro de Israel. Ele levou o povo a adorar ao Senhor de todo o seu coração. Ele tinha uma vida que muita gente gostaria de ter, porque quando você olhava para Ezequias, você pensava que ele não tinha problemas. Sabe aquela pessoa que você olha e diz: eu quero ser esta pessoa, ele tem a vida que eu gostaria de ter. Ezequias era este homem que tinha uma vida próspera, abençoada. As pessoas olhavam e queriam ser Ezequias. Mas a Bíblia diz que um dia o profeta foi na sua casa
Isaías capítulo 38, versículo de número 1, diz que o profeta chega na sua casa para levar uma palavra de Deus. Ele leva uma palavra que Deus havia colocado no seu coração. O profeta nos dias de Ezequias se chamava Isaías. E a Bíblia diz que quando Isaías chega no quarto onde estava deitado o rei, ele diz: Ezequias, a sua enfermidade é para a morte. Certamente você vai morrer, mas você não está preparado para morrer agora. É necessário que você coloque a sua casa em ordem. E o interessante é, queridos, que ninguém que está com a sua casa, com a sua vida bagunçada, está preparado para morrer. Ninguém que está com a sua vida espiritual bagunçada está preparado para partir. A Bíblia diz que no momento que Ezequias recebe a palavra de Deus, em Isaías capítulo de número 38, versículo de número 1, no momento que ele recebe a palavra, ele põe-se a orar. Ele dobra os seus joelhos, ele vira o rosto para a parede, ele vai clamando a Deus de todo o seu coração. E a Bíblia diz que Isaías já não estava mais no quarto. No momento que ele vai orar, ele está sozinho diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus que havia mandado aquele profeta dar a mensagem, manda o profeta voltar no quarto e dizer: olha, Ezequias, Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, Deus escutou o seu pedido, e Ele me mandou voltar aqui, para que você entenda a mensagem que Ele tem para o seu coração. Ele está te dando 15 anos de vida, você ia morrer agora. Deus está te dando 15 anos de vida, e está mandando eu te dizer: coloca a sua casa em ordem. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para a vida de Ezequias, nós entendemos que assim como ele viveu um milagre através da vida de oração, nós também podemos viver um milagre através das nossas orações. A Bíblia diz que a oração revelou o segredo espiritual para que Deus acrescentasse na vida dele mais aqueles anos. A Bíblia diz que Ezequias orou de maneira tão fervorosa que Deus reverteu aquela situação que era impossível em milagre. Assim como Deus pode fazer na nossa vida em qualquer momento. Deus, ele pode intervir em qualquer momento da história da nossa vida, quando a gente ora diante dele com sinceridade, com o coração aberto. O tema desta mensagem é revertendo situações impossíveis pelo poder da oração. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem de oração. Era um homem que buscava a presença de Deus. Era um homem que andou na presença de Deus. Era um homem que tinha tudo para dar certo. Mas a Bíblia diz que uma enfermidade tocou a vida daquele homem. Nós não estamos livres de ficar doentes, porque nós servimos a Deus. E eu tenho um problema sério com super-homens espirituais. Eu não acredito em super-homens de Deus. Eu não acredito em pessoas super ungidas. Eu não acredito em pessoas que colocam-se acima, sendo que Jesus se colocou abaixo. E Ele é o nosso exemplo. A Bíblia diz que Ele tomou forma de servo. Ele lavou o pé dos seus discípulos. Então uma pessoa espiritual aos meus olhos é a pessoa mais humilde, é a pessoa mais simples. Não quer dizer que a pessoa não tenha recursos, ou não queira progredir na vida, ou não queira crescer. Não quer dizer isso. Mas Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele quis ser uma pessoa normal. Então a espiritualidade te torna mais temperado. A espiritualidade ele te torna mais normal. E quando eu olho para a história de Ezequias, eu vejo que a oração dele revelou o segredo para que ele pudesse viver milagres. E o segredo está no versículo de número 3. A Bíblia vai dizer assim: e disse no momento da sua oração: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse na oração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorei muitíssimo. É interessante, queridos, que ele pediu para Deus lembrar de algo que ele havia feito.
Então o segredo para viver uma vida de milagres, para ter respostas de oração, é que você tem uma vida diante de Deus. Ele ensinou aqui, através dessa oração, 4 atitudes de tocar o coração de Deus. Mas o problema é que ele disse, lembra Deus. Se ele pediu para Deus lembrar, era porque ele já não estava praticando mais da mesma maneira que ele praticava. Ele já não estava fazendo mais da maneira que ele fazia. Ele não orava mais da maneira que ele orava. E talvez esta foi uma das brechas pela qual ele estava passando por este momento difícil. Talvez esta foi uma das portas que Deus encontrou para dizer para ele, olha meu filho, você abandonou a sua vida de fidelidade, você deixou o seu coração de alguma maneira se desviar, é necessário que você volte a orar. Quando ele volta a orar, a Bíblia diz que Deus volta a responder ele. O profeta foi na sua casa para dizer, põe a tua casa em ordem, você não é mais a mesma pessoa, você mudou de decisões, você mudou de atitudes. Mas neste texto, eu encontro 4 segredos. O primeiro segredo é que no momento da oração ele diz, lembra-te que andei diante de ti. Ele disse para Deus, Deus, eu andei na sua presença. Então o primeiro segredo para ter uma vida de milagres é você andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus significa que Ele tem que ser o seu companheiro constante. Deus não é uma força material, não é uma energia, não é uma alegria. O Espírito Santo é uma pessoa que veio morar no nosso coração. Então, como pessoa, Ele tem sentimento, Ele tem pensamento, Ele tem vontade. Deus, Ele tem sentimento, Ele tem conhecimento, Ele tem vontade. Você precisa se relacionar com Deus. Deus não está no céu, Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Então eu preciso desenvolver um relacionamento. Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Ele está dizendo, não sufoca o Espírito Santo na sua vida. Não deixe ele de lado. Tenha Deus como seu companheiro. Ande com Deus. E o engraçado, queridos, que tudo na vida é questão de escolha. Tudo na sua vida é questão de escolha. É você e eu quem decidimos. Uma das coisas que eu aprendo é que quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os valores começam a mudar. Por quê? Porque ele tem que mudar atitudes, ele tem que mudar decisões, ele tem que mudar a sua forma de pensar, a sua cosmovisão, ele tem que mudar as suas decisões. A Bíblia diz que quando uma pessoa se entrega para Jesus, ele não está mudando de religião, ele está mudando de caminho. Ele não está mudando somente uma religião. Os seus olhos espirituais são abertos. Ele nasce de novo, mas do céu. Esse nascimento é produzido pelo Espírito Santo no nosso coração. E você passa a viver pela fé. Você se arrepende dos seus pecados. Volta-se para Deus. E a partir desse momento, você começa a andar por fé. De fé em fé. Você começa a caminhar por aquilo que está escrito na palavra, pelas leis, pela Constituição de Deus. E eu aprendo algo muito importante. Antes de Jesus, eu caminhava para a morte, mas agora eu caminho em direção à vida e à vida eterna. Paulo disse, se você espera em Deus somente para esta vida, miserável é o homem que você é. Por quê? Porque, queridos, para nós que cremos em Deus, que somos denominados crentes, nós não temos só essa vida, nós temos uma vida eterna para desfrutar na presença de Deus. Eu quero ser abençoado aqui, mas não é o mais importante. É lógico que se eu obedeço os princípios de Deus, as regras de Deus, eu tenho tudo para prosperar, porque se deu certo, estes segredos milenares da vida de tantos homens, vai dar certo na minha vida também. E uma das coisas que eu aprendo é que ele ora e diz, andei diante de ti. Então, primeiro segredo espiritual, não se esqueça
de que você precisa andar com Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Está lavando louça? Fala com Deus. Está andando de bicicleta? Fala com Deus. Está caminhando? Fala com Deus. Que tudo na sua vida vire alvo de oração. Caminhada de oração. Corrida de oração. Está passeando em oração. Está dirigindo. Peça para Deus ir com você. Convide Deus para participar da sua vida. Que Ele venha ser o seu companheiro. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus muitos anos da sua vida. Num tempo onde as pessoas viviam 100, 200, 300, 400, até 900 anos. Este homem começou a andar com Deus. E chegou um momento determinado que Deus o tomou para si. Porque de tanto ele ser companheiro de Deus, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado. Mas a sua presença foi sentida. Por quê? Porque quando ele sumiu, as pessoas começaram a procurar. Cadê aquele homem que andava com Deus? Cadê aquele homem que tinha compromisso com Deus? Sabe quando vão sentir a sua falta, irmãos? Quando Deus te tirar dessa terra. Porque eles vão entender o que faz a diferença, a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher nesta terra. A presença de Deus fez tanta diferença que todas aquelas pessoas daquela região começaram a se perguntar: aonde está Enoque? Aonde está aquele homem que andava com Deus? Porque quando se tira um homem de Deus de um determinado lugar, se tira o alicerce. Homens de Deus são apaziguadores. Homens de Deus resolvem problemas. Homens de Deus são bênçãos aonde eles são colocados. Homens e mulheres, é claro, aonde Deus coloca um homem e uma mulher, a presença dele faz a diferença. Se não está fazendo a diferença, é porque ele não está andando diante de Deus. A segunda marca, não era só que ele andava diante de Deus, mas ele andava com fidelidade. E a fidelidade, queridos, é algo muito importante para Deus. Não seja infiel com Deus. Uma das coisas que eu aprendo é que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu estou colhendo maldições. Não, às vezes você está colhendo o que você plantou somente. Às vezes você está colhendo atitudes e decisões que você praticou consciente. Irmãos, o pecado que traz maldição não é o pecado que você comete sem saber que está fazendo. O pecado que traz maldições para a nossa vida é quando você erra consciente do seu erro. Quando você erra sabendo e você insiste naquilo. Quando você insiste em errar, você atenua o problema. Você traz para a sua vida as consequências de um problema. E é algo muito interessante, que quando você anda em fidelidade, a fidelidade é a qualidade e a atitude de quem é fiel. Pessoas que honram o compromisso que assumem. Sabe o que me entristece, irmãos? São pessoas que chegam para mim e dizem: eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu fui batizado. Irmãos, diante de Deus, todas as pessoas que eu batizei, eu cheguei para elas e disse: você tem certeza da sua decisão? Você está vendo todas essas pessoas que estão aqui, elas são testemunhas. E antes de colocar na água, eu pergunto de novo: você tem certeza do que você está fazendo? Todo mundo que eu batizei aqui sabe. Alguém te forçou a tomar essa decisão? Você está tomando essa decisão pela emoção? Foi eu que te movi o coração para você batizar? E a pessoa fala assim: não, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter compromisso com Jesus. Eu quero andar com Deus. Eu quero ter uma aliança. Eu quero batizar. Aí eu vou lá. Hoje o céu e a terra são testemunhas da sua decisão. Hoje você está tomando a decisão que nunca mais você vai voltar para trás. É isso que você quer? É isso que eu quero. Aí eu vou lá e eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Foi tudo tranquilo. Não coloquei uma arma em ninguém.
A pessoa tomou a decisão porque quis e sabia o que estava fazendo. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, são homens e mulheres fiéis. Você deu a palavra, vá até o fim. A Bíblia diz em Isaías que quando Deus olhou para a terra e não tinha por quem jurar, Ele disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Este texto é profético, diz que Jesus se coloca de pé no trono e diz: Pai, eu irei. E Jesus, quando Ele assume o compromisso de morrer por você, Ele sabia as consequências da dor, as consequências da separação da Trindade, mas Ele cumpriu aquilo que Ele se comprometeu, porque Ele sabia que Ele estava morrendo por amor a você e por mim. Irmãos, você não é obrigado a servir a Deus, mas quando você assumir o compromisso, faça o melhor. Você não representa mais você representa o reino de Deus. E as pessoas, irmãos, olham para nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Eu aprendo algo muito importante, que no terceiro segredo da oração de Ezequias, ele diz: andei com inteireza de coração. Ser íntegro requer que você seja pleno diante de Deus, em corpo, alma e espírito. Deus não quer você pela metade. Ninguém quer ninguém pela metade. Ninguém quer amizade pela metade. Ninguém quer um funcionário pela metade. Ninguém quer ninguém pela metade. Você quer completo. E uma das coisas que eu aprendo com Deus é que o nosso coração ele tem que ser movido de acordo com a sua vontade. E fazer a vontade de Deus sempre vai ser bom? Não. Imagina naquele momento Jesus orando, as suas pupilas se dilatam, viram do avesso, no lugar de sair suor, ele começa a derramar sangue. Ele começa a sentir a pressão da morte se aproximando. Ele começa a sentir as dores, porque ele sabia como Deus de tudo aquilo que ele haveria de passar. Ele olha para o céu e diz: Pai, eu vou carregar o peso de toda a maldição do mundo na cruz. Ele sabia o peso da ira de Deus que seria derramado na sua vida. No momento da sua oração, ele entra diante de Deus e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Afaste de mim a condenação. Afasta de mim. Mas de repente, irmãos, uma pessoa movida por Deus entende que a vontade de Deus, aparentemente, você pode estar passando por um momento difícil porque foi honesto. Mas fica tranquilo, porque o seu sofrimento não vai se comparar com o tamanho da glória que Deus vai derramar sobre você. Uma das coisas que nós precisamos entender é que José sofreu pelo menos 13 anos até chegar a ser governador. Por onde ele passava, ele dizia para as pessoas: lembra de mim. E algum motivo acontecia que ele descia, mas em cada situação Deus o preparava para ser governador. E às vezes existem situações adversas que acontecem na nossa vida que não é para você desistir. É para que você entenda que Deus está te preparando para o propósito. Deus está te preparando para te colocar em algum lugar específico. Então toda circunstância difícil me prepara para alguma coisa. Irmãos, tinha coisas na igreja que quando eu comecei eu não conseguia dormir. Eram problemas de irmão, problema disso, problema daquilo. E eu ia para o meu quarto, eu não conseguia dormir. Por quê? Porque eu assumia aqueles problemas, eu absorvia. Hoje, com o passar do tempo, eu oro, entrego nas mãos de Deus. E sei hoje que Deus, Ele cuida dos seus. Quando nós olhamos para uma pessoa que anda em integridade, eu lembro de Daniel.
Por que Daniel? Porque Daniel, ele era um homem íntegro no meio de corruptos. A Bíblia diz que tentaram muitas vezes, olhavam para Daniel e não achavam culpa nele. Ele estava longe da sua casa, longe da sua família. Ele estava num reino totalmente diferente, onde tinha deuses diferentes, onde a cultura é diferente. E no meio daquela cultura, aqueles homens pensaram assim: a gente não consegue pegar Daniel na lei dos homens, vamos pegar ele na lei do Deus dele. Vamos fazer um decreto que durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum Deus que não seja o rei. E quando fazem este decreto, esta notícia chega em toda a Babilônia. Porém, era uma lei que iria entristecer o coração de Deus. Era uma lei contrária à palavra de Deus. E o interessante foi que você pensa que Daniel obedeceu a lei do homem, quando a lei do homem era contrária à vontade de Deus. Existem países que se proibiram de pregar o evangelho e por causa disso as pessoas pararam de pregar a palavra? Não. Nós não podemos se acovardar, porque a nossa pregação é o que move a esperança do mundo, é o que move o coração das pessoas no mundo dominado pelo medo. Nós somos aqueles que levam a fé. E Daniel poderia se esconder, mas a Bíblia diz que não. Ele foi para o seu quarto como era de costume. Ele abriu as janelas da sua casa e durante 3 vezes por dia ele orava a Deus. Ele orava a Deus. Então mandaram prender Daniel e a história diz que o lançaram na cova dos leões. Porque quando a gente faz as coisas certas, não significa que a gente não vai enfrentar problemas. Todas as pessoas que se posicionam encontram adversidades e problemas, mas coloque algo no seu coração. Você precisa estar certo diante de Deus. Você precisa estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele preferiu ser sacrificado a entristecer o coração de Deus. Irmãos, se preocupe com aquilo que Deus pensa. Tem gente que diz assim: eu não estou nem aí pelo aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Mas Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: o que eles estão falando de mim? E começaram a falar nome de profeta. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, ungido. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo que te revelou isso. E o interessante é, queridos, que quando nós tomamos decisões por Deus, você pode até ter consequências, entre aspas, mas Deus estava lá dentro da cova com Daniel. Deus estava dentro da fornalha com Mesaque, Sadraque e Abednego. Deus estava com Moisés no meio do mar. Deus estava com todos os homens no meio das consequências para dar o livramento. Uma das coisas que você e eu precisamos aprender, que nós fomos chamados, irmãos, para fazer a vontade de Deus, e que nem que isso custe a vida das pessoas que decidiram servir a Deus. Muitas pessoas hoje morrem por amor a Jesus. Muitas pessoas hoje pregam aonde não se podem pregar o Evangelho. Mas quando você volta para a história, você vê que muitas pessoas foram devoradas por leões para que a palavra de Deus pudesse chegar a nós. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ser íntegros, ser retos, ter fidelidade, andar diante de Deus, fazer aquilo que é reto diante dos olhos de Deus. Terminando, a Bíblia diz: eu fiz aquilo que era reto diante dos seus olhos.
Ele estava preocupado com aquilo que Deus achava dele. Irmãos, aos olhos do marceneiro, ele sabe se a madeira está aplainada ou não. Aos olhos de quem constrói, sabe se a parede está no prumo ou não. Aos olhos de quem faz, do especialista, ele sabe. A Bíblia diz que quando Deus ele chega para Jeremias e diz: vai na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer contigo. O oleiro estava fazendo um vaso de barro. E quando ele construía aquele vaso, Jeremias olhava e achava aquilo tão maravilhoso, mas de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que se quebrou aquele vaso, o vaso se quebrou. Porque a Bíblia diz que aos olhos do oleiro, aquele vaso não estava de acordo com a sua vontade. A melhor decisão que nós podemos tomar é se quebrar na mão de Deus. Nas áreas da nossa vida que nós estamos difíceis de mudar, de consertar, de viver, deixa Deus moldar a sua vida. Entregue aquela área da sua vida. Às vezes você é descontrolado, às vezes você é agressivo, às vezes você perde a cabeça, quebra tudo na sua casa. A Bíblia fala de um demônio que pegava um jovem, jogava ele no fogo, jogava ele na água, ele ficava descontrolado. E às vezes, irmãos, muitas pessoas perdem o controle, elas perdem a cabeça, elas jogam tudo, perdem a situação, fazem coisas terríveis. Mas quando você quer andar reto diante de Deus, você se entrega nas mãos dele, você deixa ele moldar, mas deixa Deus trabalhar, irmãos. Você precisa pedir força para Deus e precisa se colocar nas mãos dele para ele trabalhar. Preste atenção. Quando não há nada para se fazer, é necessário, queridos, que, como Ezequias, a gente entende que tudo que eu faço, tudo que eu possa fazer, não vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. O amor de Deus é sacrificial. Mas uma coisa é certa: quando eu ando em retidão, quando eu procuro me alinhar, irmãos, cada detalhe que você muda, você revela o seu amor por Deus. Eu não quero robôs na igreja que fazem. Eu vou fazer porque o pastor mandou. Se a sua motivação não for agradar a Deus, para mim não vale de nada, irmãos. Se tudo que você faz não for para glorificar o nome de Deus, eu não vou escutar isso porque entristece o coração de Deus. Eu não vou falar isso porque entristece o coração de Deus. Eu não vou mentir porque entristece o coração de Deus. Eu não vou errar porque entristece o coração. Se a sua motivação não for Deus, não faça. Porque você, se fizer por regra, a primeira coisa que vai acontecer, quando não tiver ninguém olhando, você vai cometer os mesmos erros. Mas quando você se deixa moldar por Deus, você sabe que em qualquer lugar que você estiver, você estará fazendo tudo para agradar o coração de Deus. Mas uma das palavras que eu quero que você grave, ele disse assim: ponha em ordem a sua casa. Deus deu 15 anos de vida para Ezequias. Com 3 anos, nasceu um rei chamado Manassés. Foi o pior rei de Judá. Ezequias, ele recebeu 15 anos para cuidar da sua casa, para pôr ordem na sua casa. Ele não estava preparado para morrer, por quê? Porque ele não tinha descendentes. Ele não deixou um legado para sua família de fé, de respeito, de reverência, de fidelidade. Quando ele completou 3 anos, depois da sua cura, a Bíblia diz que nasceu Manassés. E com 12 anos Manassés começou a reinar. Presta atenção.
Nos 15 anos ele morreu. Quando o profeta falou com ele que os inimigos iriam se levantar, que ia acontecer isso, ele disse: eu vou morrer mesmo, não quero nem saber da próxima geração. E realmente, queridos, eu creio que ele deixou uma revolta tão grande no coração do filho, porque Manassés fez tudo ao contrário que o seu pai deveria ter feito. Irmãos, o que nós estamos plantando hoje, talvez você não entenda, mas a sua vida de retidão vai quebrar um ciclo de maldição para começar um ciclo de bênção na sua família. Talvez a partir de você, os seus filhos, eles já vão receber a semente e os seus netos vão colher frutos de bênção. Porque eu já ouvi muito se dizer sobre maldições que a gente carrega de outras pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você anda em retidão diante de Deus, você deixa bênçãos para a sua próxima geração. Se nós colocarmos a casa em ordem hoje, os nossos filhos, a nossa posteridade, a nossa descendência vai colher o melhor. Imagina um pai que diz para o filho: eu não vou te deixar casa porque eu não tive casa de ninguém. Eu não vou te dar um carro porque o meu pai não me deu carro. Por quê? Não existe isso, queridos. Nós temos que ter condições de passar sempre o melhor, passar o bastão para a próxima geração. Eles têm que ter condições de serem melhores do que nós. Então, no nome do Senhor Jesus, entenda, se coloca na mão de Deus. Deus, ele pode reverter todas as situações difíceis, mas que você não precise orar como Ezequias orou. Lembra? Não. Você tem que entrar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou diante do Senhor. Eu estou com fidelidade. Eu estou com o coração inteiro na tua presença. Faz de mim o que o Senhor quiser. Usa a minha vida. Eu sei que muitos de nós éramos improváveis, mas Deus escolhe improváveis. Deus usa improváveis. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. E Deus é especialista em transformar pastores em reis. Pegar pessoas no pasto e colocar para sentar no trono. Hoje, que isso representa na sua vida? Deus, ele pode te honrar se você fizer a escolha certa. Escolha Deus, irmãos. Vale a pena. Eu já estou mais de 20 e poucos anos nesse caminho. E eu falo, nada eu perdi. Com Deus, tudo que eu coloquei na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus. Hoje eu só posso agradecer por todas as bênçãos que Deus tem feito na minha vida e vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Marcelo vai estar louvando e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Jesus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir
pra perto, e só assim eu não me sinto só. Aquieta, Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Senhor Jesus, eu sei que eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Eu sei que eu estou longe, Senhor, de ser perfeito. Mas vem moldar, Santo Deus, o meu coração. Senhor, me dá estruturas, Pai, para suportar as dificuldades, Pai. Fortalece, Senhor, o meu emocional, Senhor. Fortalece, Senhor, a minha alma, Senhor, o meu espírito. Eu quero, Santo Deus, poder ser alguém que agrada o Teu coração. Eu quero andar diante de Ti. Eu quero que a minha presença seja relevante, Senhor, às pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu quero ser um porta-voz, Pai, de milagres para todas as pessoas que o Senhor coloca na minha vida todos os dias. Meu Deus, que as pessoas que se encontrarem comigo, elas possam sair melhores, elas possam sair edificadas, elas possam sair libertas, curadas, Pai. Porque, Senhor, eu quero deixar um legado para a minha próxima geração, de ser um homem que andou contigo, Senhor, de ser um servo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, porque tudo que nós temos é dele. A gente não devolve dízimo por lei e obrigação, irmãos. A gente devolve dízimo por amor. Não pode ser uma forçação de barra, e não pode ser, queridos, uma coisa movida pelo seu emocional. Dá que você vai ganhar, não é isso. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia diz para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, o dízimo e a oferta é para mantimento da casa de Deus, do sacerdote. Ele precisa se manter, do pastor. E uma das coisas que todas as vezes nós temos que colocar a mão no coração, queridos, a generosidade é uma das marcas cristãs. A gente faz porque é generoso, a gente quer ver o melhor, a gente quer ver o melhor na casa de Deus, o melhor em tudo. Você nunca faça nada por barganha, irmãos. A gente precisa entender isso. Eu não vou fazer para Deus me dar, eu faço porque Ele já me deu. Quando eu quero ofertar, eu não posso ser movido, a não ser quando a gente fala, nós precisamos construir um telhado, vai ficar R$1.000. A gente estipula um valor, mas não necessariamente você precisa pegar naquele valor. A oferta, ela é algo que Deus coloca no seu coração. Irmãos, tudo que você for fazer para Deus, faça porque Ele tocou em você. Deixa o seu coração ser tocado. Irmãos, nós não podemos mais viver nesses dias com mentiras, com enganações, com meios para que as pessoas façam coisas. Isso não pode existir na casa de Deus. A Bíblia diz que era incomum, as pessoas faziam por liberalidade e generosidade, por amor, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, abençoe a tua casa. O Senhor sabe de todas as necessidades. O Senhor sabe, Senhor, que até para eu estar pregando aqui é um milagre, meu Pai. Nós, mesmo com a igreja fechada, por ser um ponto comercial, nós temos todo
mês, Pai, as contas normais. E o dízimo era para que haja um mantimento na tua casa. Santo Deus, assim como o Senhor sustenta e abençoa o teu povo, eu sei, Santo Deus, que o Senhor tem guardado a vida de todos os seus filhos. Abençoe a vida deles e prospera, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Faz assim com as suas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todos sempre. Eu te abençoo no nome de Jesus, queridos. Semana de bênção e vitória na presença do Senhor. Deus abençoe.